Em pouco mais de 24 horas, Kimi Antonelli passou de estrear pela Mercedes no treino livre 1 a destruir o carro após apenas 10 minutos, e depois ser confirmado como piloto da Mercedes ao lado de George Russell para 2025. No papel, essa deveria ser a dupla de pilotos da Mercedes por anos, mas vale lembrar que para 2026 a Mercedes ainda não tem nenhum piloto contratado. Isso significa que no próximo ano a Mercedes voltará a fazer aquelas manchetes com relação à sua formação de pilotos. Embora Toto Wolff tenha falhado em sua missão de contratar Max Verstappen para 2025, não se engane, esse assunto ainda não está encerrado. No centro da obsessão de Toto Wolff em assinar com Max Verstappen está a frustração por ter perdido a chance de contratá-lo em 2014, permitindo que a Red Bull o levasse para debaixo de seu nariz. Naquela época, quando a Mercedes estava começando a vencer corridas regularmente e a disputar campeonatos, Max foi ligado tanto à Mercedes quanto à Red Bull. A razão pela qual Max e seu pai, Jos Verstappen, optaram pela Red Bull foi porque Helmut Marko ofereceu a Max um assento imediato na Fórmula 1, enquanto a Mercedes queria colocá-lo no GP2 em 2015, antes de potencialmente promovê-lo para a Fórmula 1 em 2016, talvez para uma equipe de meio do grid, como Williams ou Force India. Perder Max, por qualquer razão, ainda dói em Toto até hoje, que explica sua obsessão em contratá-lo e também porque ele foi tão agressivo ao acelerar a carreira de Kimi Antonelli. Toto acredita que em Kimi encontrou o próximo talento geracional, assim como a Red Bull fez com Max. E gostem ou não, ele está basicamente tentando recriar o início da carreira de Max com Kimi. A rápida ascensão pelas fórmulas de base, a promoção rápida para uma equipe vencedora de corridas aos 18 anos e todo o hype que isso gerou é um grande risco, pois coloca muita pressão sobre os ombros de Kimi. Mas a realidade é que, independentemente da idade, se você realmente tem a velocidade ou potencial para ser campeão mundial, você vai se adaptar e performar na Fórmula 1, porque os melhores pilotos sempre fazem isso. É muito difícil nessa fase colocar qualquer tipo de expectativa sobre o que Kimi deve alcançar no próximo ano em sua temporada de estreia, porque acho que essas expectativas serão determinadas e ajustadas conforme vemos quão competitiva a Mercedes será e como ela se desenvolverá ao longo da temporada. Se o carro tiver dificuldades para competir por pódios, ser um pontuador consistente já será o suficiente, mas se o carro for capaz de lutar por vitórias, então assim como Lewis em 2007 ou Max em 2016, Kimi precisará ser capaz de vencer uma corrida. Naturalmente, ele cometerá muitos erros, isso é praticamente garantido, mas o grande problema para ele é que, ao contrário de ser um estreante no meio do grid, quando você é um estreante em uma equipe vencedora de corridas, seus erros sempre serão ampliados devido à maior atenção sobre os pilotos da frente. Essa adversidade realmente testará sua força mental e sua autoconfiança, pois os melhores pilotos, mesmo desde jovem, têm uma atitude quase isenta em relação a cometer erros. Eles acreditam firmemente em suas próprias habilidades e são capazes de aprender e seguir em frente rapidamente, enquanto o pior que pode acontecer é que esses erros comecem a afetar sua confiança e, consequentemente, sua capacidade de extrair o máximo do carro. Agora, só porque Kimi e George estão contratados para 2025, isso não significa que Toto tenha desistido em sua missão de assinar com Max de fato. Voltando à renovação de contrato que Lewis e George assinaram no ano passado, Lewis deixou claro que ele e Toto não estavam na mesma página. E Toto basicamente decidiu empurrar Lewis para fora da equipe e manter suas opções abertas para 2026. Ele criou uma situação em que tem a máxima flexibilidade e cabe à equipe criar um carro competitivo que lhe dê o poder de barganha necessário. Em termos de Max, é incrível como, no início da temporada, quando a Red Bull estava dominando, com dobradinhas fáceis e a Mercedes estava atrás da Aston Martin, parecia loucura considerar deixar a Red Bull. Apesar de toda a turbulência política nos bastidores que ainda existe, aliás, o sucesso da Red Bull permitiu a Max tolerar todo esse ruído, porque no fim das contas vencer é o que importa. No entanto, à medida que a competitividade do carro começou a declinar, e especialmente à medida que as características de dirigibilidade começaram a frustrar Max, com a lentidão e a falta de aderência do carro, vimos Max mais crítico do que nunca em relação à equipe, e as rachaduras do relacionamento começaram a aparecer. É difícil saber em que ponto Max será levado ao limite, a ponto de sentir que mudar para a Mercedes é um risco justificável. Mesmo analisando as últimas 4 ou 5 corridas, a Red Bull ainda tem, em média, um melhor carro. Então não podemos simplesmente assumir que a Mercedes eventualmente superará a Red Bull. Mas, considerando a turbulência política, a possível saída de Adrian Newey, as incertezas sobre a parceria da Red Bull com a Ford para 2026 e a Mercedes começando a ganhar momento, isso torna a mudança para a Mercedes uma opção mais viável. Toto tem jogado um jogo muito calculado na mídia, porque
Por mais que tenha que refutar as conversas sobre contratar Max, ele faz questão de dizer que tem um bom relacionamento. Ele admitiu abertamente já ter tido algum tipo de discussão com Max, e em algumas entrevistas começou a se contradizer um pouco ao tentar equilibrar a verdade com o apoio total aos seus pilotos. Na coletiva de imprensa, ao anunciar Kimi, Toto disse: "Todo o nosso foco da equipe está em George e Kimi. Não há discussões. Não há segundas intenções sobre o que faremos em 2026, porque agora o foco é 2024 e 2025. Se houver alguma flertação externa, esses caras saberão disso quando tivermos essas discussões." Em uma entrevista separada, ele também disse: "Houve um momento ou uma oportunidade para, pelo menos, ter conversas sobre o que poderia ser no futuro, e foi isso que fizemos. Não demos um prazo, é mais uma questão de manter o canal de comunicação aberto, sabendo que a prioridade de Max é fazer funcionar com a Red Bull. E a nossa prioridade será fazer funcionar com os dois pilotos que temos." Tudo isso, no entanto, deixa George Russell em uma situação muito estranha e cada vez mais preocupante. Se você pensar do ponto de vista de George, após uma temporada decepcionante em 2023, ele realmente se recuperou e, no geral, tem sido talvez o melhor piloto em comparação a Lewis ao longo da temporada, apesar de estar atrás dele no campeonato. No papel, ele está fazendo tudo o que precisa para mostrar a Toto que não só é capaz de liderar a equipe na ausência de Lewis, mas também de ganhar o campeonato. No entanto, George ainda não tem um contrato para 2026 e deve estar se perguntando a Toto: "Se você realmente acredita tanto em mim, por que não está me assinando agora e acabando com todos os rumores em torno de Max?" Quando uma equipe realmente acredita em um piloto e tem a confiança de que ele pode liderá-la para um campeonato, como a Ferrari tem Leclerc, a Red Bull tem Max e a McLaren tem Norris e Piastri, eles amarram o piloto contratos de longo prazo o mais rápido possível, às vezes até anos antes de o contrato atual expirar. George está em uma situação desconfortável em que estamos a pouco mais de um ano de seu contrato atual acabar e no próximo ano ele estará basicamente competindo por um contrato, como se fosse um piloto número 2 que precisa provar seu valor, enquanto Toto continua a perseguir Max pelas costas. É uma situação bizarra, porque entendo porque Kimi tem um contrato de um ano com várias cláusulas. Caso não funcione em 2025, mas não acho que Toto esteja colocando George na melhor posição mental para ter sucesso se não lhe der um compromisso total. Hipoteticamente, poderíamos chegar a uma situação em que, se a Mercedes tiver o melhor carro, Russell poderia estar disputando o campeonato de 2025, apesar de não ter um contrato com a equipe pela qual está lutando pelo título. Independentemente do que Toto diga na mídia sobre o quanto ele valoriza George e sobre como George e Kimi são o futuro da Mercedes, até que se coloca a caneta no papel e até que se põe o dinheiro onde se coloca a boca, a realidade é que George Russell está de fato correndo por um contrato e ainda não tem a total confiança de Toto para vencer um campeonato. Acho que, na mente de Toto, ele sabe que um piloto de nível lendário como Max não surge no mercado todos os anos, e se houver a possibilidade de trazê-lo para a Mercedes, mesmo que seja a custas de Russell, ele vai tentar. Mas minha única contra-argumentação seria o que mais você espera que o Russell faça. Em um vídeo anterior falei sobre como derrotar Hamilton nessa temporada pode ser crucial para a posição de negociação de Russell no próximo ano. Porque sejamos honestos, Russell deveria estar superando Kimi confortavelmente no próximo ano, considerando sua idade, sua história como equipe e sua experiência. A menos que Russell seja colocado em um carro de calibre de campeonato e esteja lutando pelo título, o que vimos com Lando este ano, expôs pilotos que não são bons o suficiente. Não acho que Toto vai aprender algo novo sobre George no próximo ano que ele já não saiba. Se você não pode confiar em Russell com um contrato de longo prazo agora, para ser o líder da Mercedes nos próximos 3 ou 4 anos, então que diferença vai fazer George derrotar um jovem de 18 anos no próximo ano para convencê-lo do contrário? Essa situação de 3 pilotos para 2 lugares será uma das histórias mais interessantes a seguir ao longo de 2025. Dado que a Mercedes terá 2 pilotos da academia da Mercedes em seu carro na próxima temporada e potencialmente por muitos anos, estou curioso para saber o que você pensa. Você acha que o Russell é bom o suficiente para ganhar o campeonato com a Mercedes? O que você acha da missão de Toto em tentar assinar com Max Verstappen? E o mais importante, qual combinação de pilotos você escolheria para a Mercedes em 2026 e o porquê? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo e quer apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.